inteligência social. Que a inteligência social tem a ver com a relação interpessoal, tem a ver com o que a gente faz em relação ao outro. A empatia que a gente tem em relação ao outro, comunicação verbal, comunicação ativa, comunicação proativa, assertividade e como você consegue lidar com o outro, como a gente se conecta com o outro. E aí, no começo desse livro, ele tem uma historinha muito interessante que na invasão americana do Iraque, alguns soldados chegaram procurando uma mesquita para tentar dar suprimentos para essa mesquita. E quando eles chegaram, as pessoas em volta viram que eles estavam armados com um fuzil e começaram a fazer muito barulho, começaram a fazer muita arruaça, e eles ficaram muito assustados. E aí o general Hooks teve, com uma inteligência social maravilhosa, virou para eles pelo megafone e falou: ajoelhem. Todos ajoelharam. Depois, virem os rifles para o chão, o fuzil para o chão. Todos viraram o fuzil para o chão. E aí ele falou: sorriam. Quando eles sorriram, todo mundo percebeu que eles estavam em paz. E aí as pessoas continuaram movimentando, mas entendendo que aquilo era um sinal de paz, que o sorriso é um sinal de inteligência social e de comunicação social do mundo. E todos se aquietaram e foram embora. E entenderam que eles estavam ali em forma de paz. Então a inteligência social também faz parte do mundo, das nossas relações com o mundo. E aí existe ainda a inteligência positiva, que tem a ver com sabotadores, que você já deve ter ouvido falar com várias pessoas, e o quanto que esses sabotadores brecam a nossa vida, né? Eu brinco que os sabotadores são essa coisa, esse freio que a gente leva na vida, que são os críticos. Então, por exemplo, hoje eu vinha pra cá para dar a primeira aula de felicidade no congresso de clínica médica. E eu podia muito bem ter falado: meu Deus, o que eu vou falar no congresso? Mas não. Eu quis falar que meus sabotadores vão ficar quietinhos, o crítico vai ficar quietinho, e eu vim aqui dar aula para mostrar para vocês entenderem o quanto a felicidade muda a medicina, muda a sua convivência com o outro, muda a sua relação com seu marido, muda a sua relação com seus filhos. E aí vamos falar de neurociência, né? Então a neurociência, lá daquela frase lá de Sócrates atrás, já dizia que o encéfalo era a sede das sensações, da inteligência, sem saber de nenhum exame de imagem, sem saber de nada disso. E pensar que a gente tem, há anos atrás, as pessoas perfuravam o cérebro para curar uma enxaqueca, né? Para ver o que tinha dentro do cérebro, para ver se isso melhorava ou não. Outras pessoas, por exemplo, como Aristóteles, ressaltava que quem era a sede das emoções era o coração. E que o cérebro era o que resfriava esse coração, era o radiador. Mais pra frente, eles perceberam que realmente eles eram responsáveis pelas emoções. E mais recentemente, começaram a ver substância branca, substância negra, substância negra. E aí vamos falar então dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são as substâncias químicas essenciais para a comunicação entre os nossos neurônios. E Harvard, por acaso, tem o curso mais procurado de felicidade, que é o Jeito Harvard, que fez esse best-seller, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não foi por acaso, foi porque ele viu que de 4 em 5 estudantes por ano tinham depressão em Harvard. E ele falava: como é que eles têm? Eles estão numa faculdade que é padrão mundial, como a melhor faculdade do mundo, e eles não conseguem aproveitar esse privilégio. Eles ficam preocupados em notas, ficam preocupados em competir um com o outro, e aí ele foi estudar o porquê que isso acontecia. E aí venho agora falar do meu querido Martin Seligman e do Mihaly, que falaram num congresso da Academia de Psiquiatria de Psicologia Americana, falaram que nós vivemos numa sociedade que nossos tratamentos psiquiátricos são tratamentos paliativos. E eles queriam entender o porquê que alguns pacientes tinham doenças depressivas, ansiedade, e outros não. Então eles foram buscar uma ciência do bem-estar, uma ciência da psicologia positiva. E aí eles criaram essa entidade, né, que hoje em dia quase todas as universidades grandes dos Estados Unidos têm elas como uma... E o principal manifesto dele foi essa psicologia positiva, que foi em 2020, no Congresso de 2020. Um grande nome da felicidade também é a Sonja Lyubomirsky, que é da Universidade da Califórnia, que ela conseguiu determinar a quantidade de felicidade que a gente tem. Então, 50% da nossa felicidade é genética. Ou você nasce feliz ou você nasce infeliz. 10% é situacional. Você casou, o seu trabalho, as pessoas que você convive. E 40%, por isso que eu digo que a felicidade é uma escolha, é controlável e é treinável. E por que ela fez isso, né? Ela levantou vários estudos que falam sobre felicidade e trabalho, felicidade e doenças. E ela viu que os pacientes que são mais felizes são mais criativos, ganham mais dinheiro, têm casamentos mais longevos, vivem mais tempo, têm menos câncer, têm menos estresse, menos burnout, menos falta de trabalho.
tem menos taxa de AVC, porque diminui os hormônios de estresse, tem menos doenças cardíacas, e até o nosso amigo que estava falando sobre espiritualidade ali na aula, que era para ser ao mesmo tempo, mas não deu certo. Tem menos mortes por outras causas, principalmente por câncer de pulmão, que é uma coisa muito relacionada à tristeza, mágoa. Tem menos falta ao trabalho e tem mais engajamento. E aí, deixa eu só voltar. E aí ela fala muito engraçadamente que os 50% genéticos você tem que agradecer ao seu pai e à sua mãe, os 10% é uma escolha sua, né? E os 40% para você pode treinar. E aí o Martin Seligman tem vários livros sobre felicidade, o principal deles para mim é o Florescer, que ele fala desse modelo dele de felicidade, que é baseado em emoções positivas, engajamento, relações positivas, significado ou propósito e realizações. E aí falamos do Daniel Goleman, né, o pai da inteligência emocional, que tem a ver com a inteligência intrapessoal, tem a ver com que você consegue lidar com suas emoções, lidar com seus sentimentos e conseguir ter controle nas situações mais importantes da sua vida. Tem empatia, motivação, autoconsciência e habilidades sociais. E aí, a gratidão também é um dos sintomas da felicidade, né? Aqui sou eu e meu irmão, que é uma pessoa muito importante na minha vida. E aí, pensando nas estruturas cerebrais envolvidas na felicidade, a gente tem o córtex pré-frontal, e ele é o principal dos sentimentos positivos, da empatia, do controle emocional. Temos a amígdala que tem relação com medo, o núcleo accumbens, que é o centro da recompensa, o hipotálamo que libera os hormônios da apetite, do sono, e o sistema límbico que regula todo esse equilíbrio dessas áreas. Então, pensando o que a neurologia pode melhorar na felicidade, o que você pode fazer para melhorar um pouco o seu padrão, pode fazer exercício regular, pensando nas endorfinas, ter um sono adequado para os equilíbrios dos neurotransmissores liberados à noite, atividades prazerosas, então sempre é interessante você ter algum hobby, ter alguma atividade que te dê satisfação. Uma outra coisa que também é atividade prazerosa é sair com os amigos, né, porque falam que tem terapia com a amiga e terapia com o psiquiatra. Interações sociais, então hoje em dia a Lancet saiu esse ano agora uma revisão dos fatores de risco para Alzheimer, e uma delas é isolamento social. Então a conexão social é muito importante em todas as fases da nossa vida. Tanto que foi um grande problema na época da pandemia que as crianças pararam de interagir com o outro. Meu filho, quando voltou para a escola, meu filho na época tinha 7 anos, eles não conseguiam mais brincar entre eles só conseguiam brincar sozinhos. E meditação e relaxamento, que é o que mais tem se falado. E aí eu nem vou falar sobre neurologia e espiritualidade, porque nosso amigo fez uma aula brilhante sobre isso, mas existe um ponto do cérebro, que eles chamam que é o ponto de Deus no cérebro, que é no córtex pré-frontal. E aí aqui é a história do telômero que eu falei pra vocês, né? Então em 2009 foi feito o Prêmio Nobel da Medicina, da Elizabeth Blackburn e amigos, e eles perceberam que existia esse telômero, que do grego quer dizer parte final do cromossomo, que ele é uma extremidade, que ele seria uma coisa para tentar segurar a longevidade do cromossomo. A cada divisão que a gente tem celular, a gente vai diminuindo esses telômeros. E outras coisas também fazem diminuir isso. E o que eles descobriram é que existe uma enzima chamada telomerase que mantém por mais tempo esses telômeros, que seria a nossa longevidade. Então eles falam que quanto mais eles vão ficando menores, mais vamos envelhecendo e mais perto da morte a gente está. Isso tem muito a ver com doença, E aí uma das seguidoras, né, desse estudo é uma espanhola que foi para a Espanha, abriu esse ambulatório e ela estudou uns casos de GBM, que é o pior tumor da medicina, e eles conseguiram em ratos diminuir o crescimento dessas células. Então essa história da longevidade dos telômeros não é para você, é a fonte da felicidade eterna, a fonte da longevidade, não. É para tentar buscar tratamentos para tumores que a gente não tem tratamento efetivo na medicina. E outra coisa interessante é que isso também mostrando, né, provando que as relações humanas ruins atrapalham a vida da gente, esses estudos mostraram que quando você tem negligência emocional, exposição à violência, você tem bullying, racismo, esses nossos telômeros também diminuem de tamanho. E quando você tem comunidades unidas, casamentos legais, boas amizades, um moai interessante, né, que é a nossa rede de apoio, você vai ter uma duração maior desses telômeros, que seria uma das funções da longevidade. Que, não sei se vocês conhecem, mas existe um livro chamado Zonas Azuis, que existe até na Netflix, um seriado Como Chegar aos 100 Anos, do Dan Bittner, que ele fala exatamente isso. Que quando você tem um propósito na vida, quando você tem uma rede de apoio, que eles chamam de moai, quando você tem uma alimentação adequada, exercícios físicos, você vai durar mais tempo.
seria os nossos centenários, né? As zonas azuis são essas regiões centenárias do mundo. Aí sou eu, no dia do nosso lançamento. O meu capítulo é sobre, porque eu sou uma Chief Happiness Officer, tenho uma dupla certificação, sou a chefe da felicidade, e eu trago isso para o meu atendimento no SUS. Eu sou médica neurologista de Barueri, já há 13 anos, Santana de Parnaíba 18. E aí eu levo a felicidade ao meu atendimento. Para quê? Para tentar mostrar para o paciente, não para ser aquela pessoa feliz, piscina de bolinhas, mas para mostrar o atendimento que o paciente tem que ter resiliência, tem que perdoar. Esses dias a gente estava conversando ontem aqui no congresso, com o Fabiano, que é um neurologista que faz medicina do estilo de vida, e ele falou que tem um hospital, não sei dizer agora qual o nome, que eles conseguiram mudar a pressão arterial dos pacientes só com medidas de mudança de estilo de vida. Então, a gente pode mudar a vida de um paciente, não só com medicação. Muitas vezes, eu tive uma vez uma paciente no consultório, que ela pagou uma consulta de 50 minutos para falar sobre o marido dela. Ela falou 50 minutos sobre o marido dela, e eu não falei nada, eu só ouvi o que ela tinha para falar. No final da consulta, ela falou assim, nossa, eu nunca falei com alguém que me entendesse tanto. Eu não abri a boca, mas ela precisava falar. E aí depois ela disse, meu marido não me deixa falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de relação que a gente tem com as pessoas que estão à nossa volta, porque muitas vezes a gente está diminuindo nossos telômeros e vão durar menos. E aí, pensando, né, no auto-perdão, que a gente se culpa demais, os nossos sabotadores fazem a gente culpar muito, é como se a gente tivesse um saco de pedras que a gente carrega. Muitos anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, que vocês são mais novos do que eu, tinha uma propaganda da Nike de uma mulher correndo, e das costas dela saía o chefe, o computador, saía a mãe falando, você precisa casar. E as pessoas vão guardando esse saco de pedras durante toda a vida. As pessoas que magoaram, os chefes complicados, as relações tóxicas. E se você não liberar essas pedras e não perdoar essas pessoas, vai ficando difícil conviver. Vai ficando até meio corcunda. Às vezes o paciente chega no consultório torto. Aí eu falo, o que você está carregando às vezes a sua vida nas suas costas? Mas eu não falei nada, doutor. Eu falei, não, só pelo seu jeito de sentar já dá pra saber o que está acontecendo com você. E aí esse videozinho não vai dar pra vocês verem, mas tem legenda. Ele pergunta qual o preço do copo. E ele fala, você vai ficar segurando esse copo por bastante tempo? Se você segurar o dia todo, ele vai pesar. O peso do copo não mudou. Mas quanto mais tempo você segurar, mais pesado ele vai ficar. Então os estresses, as preocupações, as mágoas da vida são como esse copo d'água. Quanto mais você pensa, mais difícil e mais pesado ele fica. Se você pensar nele o dia todo, você vai se sentir paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa na sua vida. Então, nunca se esqueça de colocar o copo na mesa. Então, pra mim, como Carlos Drummond de Andrade, nosso querido, sempre falou, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Eu queria agradecer por esses 40 minutos de felicidade que eu dei pra você.